A gente vai conversar agora com o cientista político Adriano Jean Turco. Muito boa noite, seja bem-vindo aqui ao programa Oeste Sem Filtro. O senhor me ouve bem? Olá, boa noite, perfeitamente. Obrigado a vocês pelo convite. Jean Turco, começo perguntando ao senhor como é que fica a imagem do Brasil perante a comunidade internacional com essa recepção de Nicolás Maduro? Fica péssima, assim como já esteve no passado por muito tempo. Vale lembrar que não é uma novidade em relação aos últimos 4 anos precedentes, mas os 14 anos precedentes do PT, na verdade, a situação da política externa, o alinhamento, o posicionamento era igual. O Brasil era, tanto com Lula quanto com Dilma, aliado politicamente de Chávez primeiro, Maduro depois, Evo Morales da Bolívia, Angola, Ahmadinejad, né, do Irã, negacionista do Holocausto, homofóbico, etc. Então, bem alinhado com o eixo do mal. E hoje volta exatamente a mesma situação. Silvio Navarro faz a pergunta agora. Professor, boa noite. Eu queria seguir nesse fio que o senhor acabou de colocar sobre o eixo do mal, porque além da visita do ditador Nicolás Maduro, soma-se a declaração sobre a guerra no leste europeu, pró-Rússia, né, contra a Ucrânia, um ataque a Israel explícito já nesses 5 meses de mandato, e a gente sabe como o PT se comporta, sobretudo Celso Amorim, assessor de assuntos internacionais, ele prefaciou um livro a favor do Hamas, por exemplo. Entre outras declarações que vieram por aí, se a gente for lá, o dólar como moeda corrente internacional, né, criticou o dólar, ou seja, o Brasil, do ponto de vista de geopolítica, fica numa situação ruim, não fica? Sim, absolutamente. É verdade que, assim, obviamente, uma visão simplista e maniqueísta da geopolítica, das relações internacionais, quer que existam os bons mocinhos e os inimigos, etc. É óbvio que não existe, ninguém é perfeito, né? Nem o Ocidente, os Estados Unidos e a Europa, a União Europeia, são perfeitos. Mas, relativamente falando, em comparação, existe um grau de liberdade, direitos humanos, respeito do Estado de Direito, democracia, poder na mão do povo, das pessoas, que, claro, repito, não é perfeito, mas em comparação ao resto do mundo é muito maior, né? Então, uma coisa interessante, eu acompanhei o programa de vocês até agora, na verdade não temos muito a adicionar, a análise é aquela. Se posso adicionar alguma coisa, eu diria o seguinte: muito se falou na velha mídia e precedentemente nos meses antes das eleições, etc., e também um pouco depois, do tal de, agora ainda estão falando alguns analistas, do tal de pragmatismo, né? A ideia segundo a qual a política externa brasileira agora seria pragmática. Na verdade, pragmática não é, porque pragmatismo é você ter relações com quem você não gosta, né? Mas no caso Lula, com a Venezuela, e não só com a Venezuela, ele gosta deste sistema, deste regime. E várias vezes ele elogiou o sistema político chinês, elogiou o sistema político venezuelano, negou que se tratasse de uma ditadura quando é algo objetivo quanto a opiniões. Existem rankings internacionais de democracia e em nenhum deles a Venezuela é considerada uma democracia, muito pelo contrário. Então, na verdade, este governo está só se relacionando de forma ideológica mesmo, porque o Brasil não tem nada a ganhar do ponto de vista econômico e comercial com esses países. Pelo contrário, está perdendo dinheiro com os empréstimos do BNDES, que vocês mesmos citaram, etc. E há uma aproximação ideológica política mesmo, né? Inclusive muito em chave anti-europeia, anti-Estados Unidos, anti-ocidental. Quem pergunta agora é Paulo Eduardo Martins. Professor, é um prazer falar contigo, acompanho, conheço seus livros e fico realmente feliz da gente poder conversar um pouquinho. E o senhor falava aí sobre essa adesão, aliás, esse movimento ideológico do Lula, do governo brasileiro, nas relações internacionais em direção ao eixo do mal. Mas aqui dentro, eu quero ampliar um pouquinho, aqui dentro também há um eixo construído que dá um grande poder ao Lula, que é uma suposta aliança com o poder judiciário, setores da velha mídia e fortalecendo um governo que
tem essa visão de mundo ideológica, ou seja, ele vai se esforçar para ir nesse caminho e usar todo o poder à sua disposição para realizar isso. O que pode parar essa situação e, aliás, onde pode parar o Brasil nessa construção? Bom, diria mais, Paulo, obrigado, também acompanho o seu trabalho. Diria mais, não só ideológico, mas também, vale lembrar, extremista. Porque ideológico, em parte, todo mundo é mais ou menos ideológico, sempre há um viés ideológico, e é normal que seja, inevitável que seja. O ponto é que tipo de ideologia estamos falando. Aqui se trata de extremismo puro e simples, né? De marxismo, neomarxismo, socialismo ainda em 2023. Uma coisa que eu me sinto de adicionar é o seguinte: vale entender que, por exemplo, em países ricos da União Europeia ou Canadá, Estados Unidos, não é que quando muda o governo ou ganha um governo de esquerda se coloca em questão um posicionamento político deste tipo. Ou seja, mesmo os governos de esquerda de Canadá, Estados Unidos, Alemanha, França, Itália, Inglaterra, estão longe de apoiar regimes ditatoriais como Venezuela, Cuba, China, etc. Claro que podem ter, e tem de fato, relações econômicas, e você, diplomaticamente falando, precisa se dar bem mais ou menos com todo mundo. É complicado isolar totalmente um país e anular qualquer tipo de relação. Mas uma coisa é ter relações econômicas, comerciais, pragmáticas, até só para não prejudicar seus negócios, seus empresários, seu tecido econômico. Outra coisa é você ter alianças políticas e palavras de elogio e protocolos de cooperação internacional em âmbito político, cultural, como mesmo Lula assinou hoje no discurso, ou acordos satelilares com regimes autocráticos, totalitários a partido único, por exemplo. Então, há uma intensidade dessa parceria e um tipo de parceria bem diferente. Agora, claro, o que pode parar tudo isso é a pergunta de $1 milhão, né? Primeiro, é muito difícil. É muito difícil porque há um descolamento total da elite política brasileira do povo. Então, é algo que o povo que não agrada ao povo de forma geral, o que está acontecendo hoje, mas que a elite política consegue fazer mesmo assim. E algo que não é só de agora, vem de um trabalho de décadas de hegemonia cultural total, como você mesmo mencionou, um alinhamento que em parte é por interesses mesmo, conexões, etc., em parte é ideológico mesmo, entre alguns canais midiáticos, justiça, etc. É uma hegemonia cultural que facilita, então, esse tipo de trabalho. O primeiro passo, eu diria que é isso, que é mostrar que não é normal. Não é normal no resto do mundo, nem os governos de esquerda dos outros países apoiam ou elogiam o governo, o regime Maduro, e em 2023 ainda estar nessa fase mental de como se fosse assim, ainda Guerra Fria, anti-Estados Unidos, que aí justifica qualquer coisa, porque no fundo é muito isso, né? Se apoia a Venezuela não porque os caras acreditam de verdade que seja uma democracia, é óbvio que estão mentindo, porque conhecem os rankings internacionais. Eles fazem isso tudo em chave contra os Estados Unidos, assim como a questão do dólar, que antes foi citado, assim como o apoio, esses acenos à Rússia, é tudo em chave anti-Estados Unidos. E a gente conversa ao vivo com o cientista político Adriano Janturco, quem pergunta agora, Ana Paula Henkel. Muito boa noite, Janturco. Um prazer ter você aqui. Já deixo para a nossa audiência a recomendação do seu livro, A Ciência da Política, um livro espetacular que mostra, né, o tabuleiro geopolítico de uma forma bem ampla, e é nesse tabuleiro que eu gostaria de entrar, Janturco. Nós estamos falando de uma aliança agora, essa triangulação que eu mencionei anteriormente, Venezuela, Irã, Rússia. Agora, o Brasil entrando aí nessa triangulação perigosa. No entanto, nós temos num governo, atualmente, aqui na Casa Branca, um presidente que acabou com a independência energética petrolífera do país, agora precisa pedir petróleo exatamente para a Venezuela. A Arábia Saudita também entrou aí num embate com o Joe Biden. Eu queria saber o que você acha as eleições presidenciais americanas já estão também chegando.
o que você acha da continuação de um governo democrata na Casa Branca, com tudo isso que vem acontecendo, essas alianças da esquerda radical no mundo, né, se aglomerando, se aproximando cada vez ainda mais, e de um governo republicano. Queria que você desse a sua opinião sobre esse tabuleiro que, de alguma maneira, hoje o Brasil está envolvido. Então, interessante, obrigado pelas palavras. Então, pois é muito interessante porque a questão energética é uma questão essencial, realmente. Não só no Brasil, não só nos Estados Unidos. Veja, por exemplo, atualmente a Alemanha. A Alemanha, entre os países europeus, é o país que menos está disposto a ir contra a Rússia, não obstante esteja indo, claro, porque há uma situação que pressiona muito. E por quê? Porque o país é, ao mesmo tempo, mais dependente das fontes energéticas russas, né? E por quê? Por vários motivos, mas um dos grandes motivos foi, e vale lembrar, Schröder, chanceler, primeiro-ministro da Alemanha, antes da Merkel, do Partido Social Democrata, da esquerda moderada, antes de sair no último mandato, deu uma licença para poder operar para algumas empresas energéticas russas. E depois de algumas semanas, alguns meses, ele perdeu o cargo e não era mais primeiro-ministro. Casualmente, depois de algum tempo, ele entrou em um board de empresas energéticas russas. Isso fez com que a dependência da Alemanha da energia russa aumentasse. Obviamente, depois amarra um pouco as mãos e a liberdade de poder agir no xadrez internacional. E a mesma coisa aqui. Inclusive, o caso que você citou, vale lembrar que agora o Brasil, assim como Lula está acenando nestes dias, e a área de Roraima, por exemplo, vai voltar a importar, utilizar energia da Venezuela, que por um lado, o abastecimento energético de qualquer população, obviamente, é positivo. O ponto é de quem você importa, de quem você fica dependente. Né? Se for de ditaduras e regimes ditatoriais, não é nada positivo. O segundo ponto que eu queria falar é sobre a questão da Arábia Saudita, por exemplo, que você citou. Né? É importante lembrar este caso porque sempre se fala, mas Bolsonaro também era aliado da Arábia Saudita, próximo, etc. Repito, nas relações internacionais, na política externa, todo mundo tem relações com todo mundo, mais ou menos, exceto alguns países que realmente cortam relações diplomáticas em casos esporádicos e como última arma, vamos falar assim, antes de um eventual conflito armado. Então, a história das relações internacionais é cheia de fotos, de apertadas de mão de presidentes, primeiro-ministros dos piores ditadores sanguinários do mundo, isso é verdade. Todos eles fizeram, porque em parte é o mesmo ônus do cargo, né? Mas agora, uma coisa é, repito, uma relação econômica, comercial e meramente diplomática de bom tom. Outra coisa é um apoio político, elogio, defesa daquele sistema e ajudar a financiar, por exemplo, como agora Lula está falando, de financiar, depois do que já fez via BNDES, financiar via Banco dos BRICS. Sobre os Estados Unidos, pois é, uma eventual continuação do governo de esquerda ou uma eventual mudança do governo republicano. Parte dos interesses na política externa não mudam. Independentemente de qual for o governo, a política externa continua mais ou menos similar, independente do governo, se for de esquerda ou de direita. Especialmente nos países já ricos, já estabelecidos, etc., como os Estados Unidos e outros. Então, no caso da Venezuela, a Venezuela é um país inimigo dos Estados Unidos, mesmo agora com o governo Biden. Ao ponto que, por exemplo, há um mandato de prisão contra Maduro, agora mesmo, com os Estados Unidos sendo governados por Biden. Ao mesmo tempo, Biden hoje está precisando voltar a importar petróleo da Venezuela porque tem uma situação, porque falta basicamente, tem escassez de petróleo por causa da guerra. Então, parte desses interesses independem do governo. A política externa muda menos as políticas internas, mas parte é parte ideológica mesmo. E, tendencialmente, um governo republicano, um governo direto dos Estados Unidos, além de ser mais contra este eixo, Rússia, Venezuela, Irã, China, etc., também, geralmente, em política externa tem uma mão mais firme. Né? Se fala de os falcões e os pombos dos Estados Unidos, que você sabe muito bem, muito melhor que eu, então tem uma linha mais dura. Né? Mas, repito, Venezuela não é um país amigo, assim como Rússia, assim como China, assim como Irã, independentemente do governo dos Estados Unidos.
Augusto Nunes faz a pergunta. Professor, boa noite, é um prazer conversar com o senhor. Tudo somado, eu pergunto, a Venezuela saiu ganhando com isso? Segundo, o Lula surpreendeu o senhor ao agir assim? Respostas curtas, rápidas, sim, e na segunda, não. Vou me explicar. A Venezuela sai ganhando por quê? Porque hoje a Venezuela, um dos interesses dela, como de qualquer outro país, é ampliar suas redes internacionais, a política externa, os contatos e a diplomacia, tanto do ponto de vista geral, coletivo do regime, quanto do ponto de vista pessoal. Vale lembrar que, como assinamos aqui, que tem uma ordem de prisão contra Maduro em pessoa, assim como existem ordens de prisão para vários grandes nomes da ditadura venezuelana. A Corte Penal Internacional hoje está investigando a Venezuela por crimes e por prisões sem o devido processo, por torturas, etc., como vocês muito bem lembraram. Então, de qualquer forma, ganham, tanto do ponto de vista coletivo quanto do ponto de vista individual, para eles mesmos, Maduro e o entourage, o establishment dele. O Brasil perde, obviamente, por quê? Porque o Brasil não tem nada a ganhar do ponto de vista pragmático de uma relação com a Venezuela, posto que qualquer relação com qualquer país é sempre bem-vinda, especialmente com vizinhos. Você precisa ter algumas relações. É um país que faz fronteira, tem uma questão de narcotráfico ligada, tem uma questão de imigração atualmente, tem o povo Yanomami que inclusive está entre os dois países, a floresta amazônica tem uma parte aqui também da Venezuela. Então, inevitavelmente o Brasil lida e terá que lidar com a Venezuela. Agora, lidar com o governo venezuelano de Maduro é outra coisa. Vale lembrar que antes o governo Bolsonaro reconhecia o governo Guaidó e não o governo Maduro. Então isso representa uma mudança muito importante e, a meu ver, eu modestamente tinha falado antes da mesma eleição de Lula. Escrevi um artigo onde falava da política externa que ia se aproximar. E uma das coisas que, infelizmente, pode vir acontecendo agora é quais serão os próximos passos. Será que, por exemplo, para os venezuelanos que migraram para o Brasil, vai mudar alguma coisa? Será que o fluxo vai parar, vai terminar? Será que o Brasil não vai aceitar ainda venezuelanos fugindo do socialismo como recebeu antes? Ou será que até para quem já veio possa ter alguma situação, alguma sanção, alguma situação perigosa, alguma complicação? Então, isso vai tocar eventualmente as pessoas na vida privada concreta. Olha só, você que está aí assistindo a programação da Revista Oeste, nós vamos falar de um dos produtos mais consumidos no Brasil, é o Ora Pronobis da Vita e Gold, que foi desenvolvido para você que sofre com dores no corpo por causa de artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia causada por inflamação ou desgaste nas articulações, é aquela famosa dor nas juntas, não é isso, Donato? É isso mesmo, e olha só, hein? Dor nas juntas hoje independe de idade ou do sexo. Tem gente que foca nos afazeres da casa, do trabalho e acha que conviver com a dor é normal. O que você não pode é se acostumar com a dor. Se você sente dor é porque tem alguma coisa errada e precisa ser tratado. O Ora Pronobis, que é uma planta completa, vai tratar o foco da sua dor. E o Ora Pronobis da Vita e Gold é super concentrado, tem procedência garantida e foi desenvolvido para atuar diretamente no foco da sua dor. Rapidamente você sente a diferença. E tem mais, Silvio. Além de tratar dores e desinflamar, o Ora Pronobis também consegue ajudar no controle de diabetes, colesterol e pressão alta. É rico em fibras e consegue ajudar a diminuir a absorção de sal, açúcar e gordura. 100% natural, tão poderoso que é usado para o tratamento de anemia e aumento da imunidade. E tudo isso concentrado em cápsulas para facilitar a sua vida. Agora, Donato, faz a melhor promoção que você puder. 70% de desconto para quem ligar agora e eu vou mandar de presente o colágeno tipo 2. Ligue agora 0800 291 1010.